Ah, não, não começa não. Graças a paz, queridos. Boa noite. Graças a paz, Waze. Boa noite, pastor Calcione. Graças a paz. Vamos então aqui para mais uma aula aqui do nosso hashtag SouFonte, do nosso módulo aí de doutrinas básicas, né, da nossa escola teológica. Seja bem-vindo. Aproveita para compartilhar. Hoje vamos falar de um tema muito interessante, de um tema muito legal, um tema que eu amo falar, um tema que eu sou apaixonado literalmente. Boa noite, graça e paz, Dona Célia, minha avó querida, obrigado. Já até me mandou aqui, Deus te abençoe, neto do coração. Ela sabe que eu sempre peço a benção. A paz, Lio, paz querida, paz, pastor Éder. Então hoje a gente vai falar sobre cristologia. Como eu falei, é um tema que eu gosto muito. E vamos falar hoje sobre a divindade de Cristo. A gente vai usar esse material aqui, ó, que é o material da nossa escola teológica. Mas nós vamos tratar apenas de 2 lições. Hoje vamos falar sobre a divindade e na próxima aula vamos falar sobre a humanidade, né? É um assunto muito amplo, muito extenso. Os alunos que tiveram a oportunidade de estudar comigo aí na época da escola ministerial, né, estudaram esse material completo, é bem legal. Mas o nosso tempo não permite, né, a gente pegar e se aprofundar tanto. Então a gente pegou esses 2 pontos, porque são pontos assim, base, né, para a fé cristã. A divindade de Cristo e a humanidade. Ó, mais gente entrando aí. Meriellen, graça e paz. Leide, graça e paz. Andréia, boa noite, graça e paz. Minha esposa querida, Sara, graça e paz. Rafael Rabi. Leide Tom Soares, eu gosto do seu sobrenome, Leide Soares. Boa noite a todos. Vai entrando, vai compartilhando, vai falando com seu irmão aí, mesmo que de forma virtual, vai saudando o seu irmão, vai falando com ele aí. A Leide, saudade da escola ministerial, era bem legal, né? Nossas aulas eram bem divertidas. Eu tenho saudade também das aulas aí, da nossa turma. Foi realmente um período muito gostoso aí, né? De poder estar com os irmãos e, enfim. São muitas lembranças, tanto daí de Santa Teresa, quanto de Recreio, quanto de Santa Maria de Jetibá também. E eu espero que em breve a gente possa voltar a se reunir. Ok? Então, 8h03 agora. Daqui a pouquinho a gente vai dar início. Eu já vou te dar uma dica. Pega papel, pega caneta para anotar aí, né? Se você tiver uma Bíblia impressa, possa colocar do lado aí para você acompanhar os textos, né? Coloca aí para você não perder nada, anotar, porque essa aula é muito rica. E já te adianto que não é uma aula simplesmente teológica, não é uma aula para a gente falar um monte de informação e você simplesmente sair daqui assim, tá, mas o que isso tem de influência na minha vida prática? Vocês vão ver que isso influencia totalmente na nossa vida prática e na nossa vida espiritual. A Waze colocou saudade da maionese da Sara Camargo Soares. Realmente a maionese da Sara, o patê dela, né, faz falta, né, na nossa escola teológica na segunda-feira à noite. Estou com muita saudade também do povo, né, e das nossas brincadeiras, né, das nossas gargalhadas, enfim, da comunhão. É muita coisa que a gente sente falta. Graças a Paz, Sueli, seja bem-vinda, querida. Bom te ter aqui mais uma vez. Estou vendo que tem uma galera que já estava aqui de manhã, estava aqui, né, quando a gente fez o devocional pela manhã, e está aqui novamente à noite. Isso é muito bom. Começar ouvindo a palavra, começar o dia ouvindo a palavra e terminar ouvindo a palavra. Ali eu até colocou a carinha aí, né? A linguinha, né? De gostoso, da saudade da maionese da Sara, né?
Falar nisso, eu vou até pedir para ver se ela faz amanhã para mim, que eu tô com saudade dessa maionese. Ó, a Lara acabou de entrar, seja bem-vinda, Lara. Então todo mundo que foi entrando aí já vai, ó, mete o dedo aí no botão compartilhar, vai compartilhando, indica para os seus amigos aí, para os seus irmãos. O John, graça e paz, John, querido. Ó, a pastora Marçonília, graça e paz, querida, seja bem-vinda também. O Waze colocou, a comunhão é bom demais, realmente, a comunhão é muito bom, né? Faz muita falta a gente estar juntos, rever os irmãos, poder abraçar uns aos outros. Ó, o pastor entrou, agora respeito, né? Vamos diminuir as brincadeiras que o pastor acabou de entrar aí. Graças e paz, pastor Cláudio. Meriellen, está sendo muito bom começar o dia ouvindo a palavra. É muito bom, né, Meriellen? É muito bom, é uma oportunidade que a gente está tendo. E a gente começou ouvindo a palavra hoje e termina ouvindo a palavra. A gente pode fazer isso todo dia. Graças a Deus nesse período aí que a gente tem essa oportunidade. Amanhã a mesma coisa, quarta-feira a mesma coisa. Todos os dias a gente tem a oportunidade de começar o dia ouvindo a palavra e terminar o dia ouvindo a palavra. São 14 palavras por semana, é muita palavra, né? E é isso, vamos lá, 8h05, vamos orar então para a gente começar, porque a gente tem bastante coisa para tratar hoje. A Rose acabou de entrar, boa noite, Rose. Vamos orar então? Senhor Deus, obrigado, Deus, por mais uma oportunidade nesse dia de poder estar reunidos aqui em Teu nome, nessa live, para poder estudar mais sobre a Tua palavra, aprender mais de Ti, conhecer mais sobre o Senhor, né? Agradeço pela vida dos meus irmãos que estão assistindo essa live, que estão acompanhando, que estão com sede de aprender, com vontade de conhecer mais sobre Ti, Deus. E peço que o Senhor venha me guiar, que o Senhor venha me conduzir, que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através de mim, né? E que todos nós sem exceção, possamos, né, ser abençoados, que todos nós possamos crescer, né, através da Tua palavra. Ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, quem puder, como eu falei, acompanhar, a gente vai ler alguns textos, eu já deixei até separado aqui no Word, aqui, né? Já copiei para facilitar, para a gente ganhar tempo. E a gente vai lendo esses textos. Então você pode anotar para você conferir depois. Eu não vou esperar muito tempo não, para você achar, né? Para a gente ganhar tempo, para a gente poder tratar do conteúdo todo. Senão a gente não consegue dar todo o conteúdo da lição, ok? E mesmo assim, acreditem, eu vou dar a lição de forma resumida. Então vamos lá, eu quero primeiro, vou começar lendo dois textos aqui que eu considero muito importantes para esse tema, né? Como eu falei, a gente vai falar de cristologia. Antes da gente ler o texto, deixa eu só fazer uma breve explicação. Para quem não sabe, cristologia, acho que o nome já meio que sugere do que se trata, né? Cristo, né? Logia, né? Do grego, quer dizer estudo, né? Então a gente vai falar sobre Cristo. A cristologia é o estudo sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo. É uma das matérias, é uma das disciplinas que compõem ali, quando um pastor, uma pessoa, um líder procura fazer um seminário de teologia, essa é uma das matérias. Pastor, semana passada, o pastor Cláudio falou sobre a doutrina da salvação, ela é chamada de soteriologia, né? A doutrina da salvação. Por que soteriologia? Né? Porque, lembra do pessoal que nasce em Salvador? Eles são soteropolitanos? Então, daí que vem a palavra salvação. Então, doutrina da salvação. Então, várias disciplinas da teologia vão ter esse logia no final. Então, cristologia é o estudo sobre a pessoa e sobre a obra de Cristo. Graça e paz, Elvis, seja bem-vindo. Então, isso é importante. E a gente vai, como eu falei, tratar só sobre dois aspectos da cristologia. A gente vai falar sobre a divindade, né, de Jesus Cristo e sobre a sua humanidade na próxima aula, porque não tem como a gente falar tudo numa aula só. É só isso? Claro que não. Cristologia é uma matéria, uma disciplina bem densa, bem profunda. Quem quiser se aprofundar depois, me procura no particular, eu posso mandar material, textos, indicar vídeos para enriquecer mais. Mas qual é o nosso foco aqui? O nosso foco aqui não é formar vocês pastores ou pastoras, não é isso. É dar as doutrinas básicas sobre a fé cristã e principalmente como a fonte de vida crê, como a fonte de vida pensa sobre esses temas. Talvez muitos de vocês não tiveram contato com isso. Às vezes, o que a fonte de vida pensa sobre isso? O que a fonte de vida pensa sobre aquilo, né? Então o pastor Cláudio escolheu ali os temas principais, basilares da fé cristã para a gente tratar. E um deles é esse. Então a gente vai tratar esses dois pontos da cristologia, divindade e humanidade. Vamos ler os textos. Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados
por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. E o outro texto que eu quero ler é Gálatas 4, versículos 4 e 5, que diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Amém? Então, desde o pecado de Adão, Deus demonstrou de diversas formas, né, o desejo de se reconciliar com a humanidade, né, de redimir a humanidade. Ele fez isso através dos profetas, né, que mesmo em muitas situações se manifestando com sinais sobrenaturais, com milagres, né, não conseguiram vencer a dureza do coração, né, dos homens, né, daquela época e até em nossos dias, né? Mas pegando lá atrás, aconteceu muito isso. Os profetas eram homens que falavam da parte de Deus, que faziam sinais e maravilhas muitas vezes, mas mesmo assim eles não conseguiram vencer a dureza, né, do coração dos homens. Sendo assim, então, se fez necessário que Deus, né, se manifestasse de forma humana. Como? Através da pessoa de Jesus Cristo, né? Por isso, então, que ele enviou seu Filho, Jesus, ao mundo, para que ele se manifestasse, né, de forma humana, né? A paz, Paulo. Tudo bom, querido? Seja bem-vindo. Então, a vinda do Messias, né, ela era, sem sombra de dúvida, um evento especial, um evento singular, principalmente para o povo judeu. O povo judeu aguardava a vinda do Messias, né, com muita ansiedade. Para eles era algo que eles esperavam com muita ansiedade mesmo, né? E o Antigo Testamento ele é recheado de narrativas e de referências sobre isso. Se você ler a Bíblia no Antigo Testamento, desde o primeiro livro, desde Gênesis, né, já tem indícios, já tem citações, né, palavras, trechos proféticos que apontam para a vinda de Cristo, né? Então, fatos pertinentes sobre a vinda, sobre a vida e sobre a obra do Filho de Deus foram profetizados com muita riqueza de detalhes, né? A gente vai ver isso ao longo da Bíblia. Eu vou citar alguns aqui de forma muito rápida, não vou ler os textos, são muitos textos bíblicos. Quem quiser depois eu posso passar para você conferir, a gente não tem tempo para isso. Mas a gente vai ver, por exemplo, passagens tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, na realidade, passagem no Antigo Testamento falando sobre Jesus como semente da mulher. Em Gênesis 3,15, por exemplo, vai falar sobre isso. E em Gálatas e Apocalipse vai ver a confirmação dessa profecia. A gente vai ver passagem no Antigo Testamento falando de Jesus como a descendência dos patriarcas, descendência de Abraão, Isaac e de Jacó, e lá na frente a gente vai ver a confirmação disso. Passagens falando de Jesus como membro da tribo de Judá, como um descendente real do trono de Davi, da descendência, da linhagem de Davi. Nós vamos ver passagens, por exemplo, como Miqueias, né, profetizando que Jesus nasceria em Belém, que o Messias nasceria em Belém. Depois isso se cumpre lá em Mateus 2,1. Nós vamos ver passagens no Antigo Testamento, em Isaías 7,14, falando da concepção milagrosa de Jesus, que Jesus seria concebido de uma forma milagrosa. Isso se cumpre lá em Mateus 1,18. Falando que Jesus fugiria para o Egito, falando que ele iniciaria o seu ministério na Galileia, né? Falando que Jesus seria profeta e por aí vai. Falando que Jesus seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é falado em Salmos e Hebreus, em duas passagens, confirma isso, né? Falando sobre a entrada triunfal de Jesus no jumento. Você sabia que tem uma profecia que fala disso? Lá em Zacarias 9,9 fala que ele iria entrar em Jerusalém, uma entrada triunfal em cima de um jumento, e a gente vê o cumprimento disso em João, capítulo 12, versos 13 e 14. A gente vê em Isaías profetizando que Jesus seria rejeitado pelos judeus. E a gente vê isso nos evangelhos, como isso aconteceu mais de uma vez. A gente vê os salmos profetizando que ele seria traído. E a gente vê os evangelhos confirmando a traição dele também, né? Fala que ele também seria vendido por 30 moedas de prata em Zacarias, né? A gente vê a confirmação disso em Mateus 26,15. Fala que ele ficaria em silêncio quando acusado
né? Isso foi confirmado em Mateus 26, 62, 63, e por aí vai, que ele sofreria pelos pecadores, que ele seria crucificado ao lado dos pecadores, que as suas mãos e os seus pés seriam vazados, que ele seria escarnecido e insultado, que dariam fel e vinagre para ele. Isso foi profetizado, depois a gente vê o cumprimento disso na cruz, né? Que ele seria traspassado, né? Que ele teria suas vestes repartidas, que ele não teria os seus ossos quebrados, que ele foi sepultado com os ricos, tanto a profecia quanto o cumprimento, e fala também que ele ressuscitaria. Eu falei bem rápido aqui, né, só para vocês terem uma ideia de o quanto a Bíblia o tempo todo falava disso. Tinha profecias, tinha citações, tinha passagens, textos que profetizavam. E a profecia não ficou vazia, a gente vê o cumprimento mais à frente. A gente vê a profecia no Antigo Testamento, mas a gente vê o cumprimento no Novo, né? Todos esses pontos que eu citei aqui, todas essas profecias acerca de Jesus, são acompanhadas de 1, 2, 3 passagens do Antigo Testamento, e às vezes 1, 2, 3 do Novo, mostrando que houve a profecia, mas que houve o cumprimento, né? Apesar de tudo isso, o inimigo, o diabo, Satanás, ele sempre tentou fazer duas coisas. Em primeiro lugar, cegar o entendimento da humanidade. Em que sentido? O diabo sempre tentou cegar o entendimento da humanidade para que a humanidade não reconhecesse Jesus como Deus. Eu quero te chamar a atenção nesse aspecto, porque isso é muito importante, né? Hoje a gente está falando exatamente sobre isso, sobre a divindade de Jesus. E uma das coisas que o diabo sempre tentou ao longo da história da humanidade foi tentar atrapalhar isso, foi tentar cegar o entendimento dos homens para que os homens não reconhecessem Jesus como Deus, né? Ou, quando ele não conseguia cegar completamente o entendimento da humanidade, o que ele fazia? Ele tentava desvirtuar a identidade de Cristo, né? Eu até coloquei alguns exemplos aqui, colocando Cristo, por exemplo, como um grande mestre. Não, Cristo existiu, mas ele foi um grande mestre. Ele não era Deus, ele era um grande mestre. Foi um homem usado por Deus, né? Mas era um mestre, era apenas um grande mestre, né? Ou um exemplo de vida. Não, Cristo foi realmente um exemplo de vida, mas ele não foi Deus. Ele não era Deus. Ele não é Deus. Ele foi um exemplo, a gente deve seguir muitos dos seus ensinamentos. Ele deixou ensinamentos lindos, ensinamentos maravilhosos, mas ele era apenas um exemplo de vida, um mestre, um modelo, uma referência, mas não Deus, né? A gente vai ver também as pessoas colocando Cristo apenas como um profeta. Às vezes até algumas religiões vão colocar Cristo apenas como um profeta. Não, ele foi um profeta, foi realmente enviado por Deus, mas ele não era Deus. Ele era um profeta, ele falou da parte de Deus, mas ele não era Deus, né? Porém, Jesus é muito mais do que isso. Colossenses 2,19, a gente não vai ler. Colossenses 2,19 diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude de Deus habita em Cristo, né? Então, Cristo não é apenas um profeta, não foi apenas um profeta, não foi apenas um mestre, não foi apenas um sábio, não foi um exemplo moral, não foi um ativista, nada disso. Cristo foi e é e continua sendo e sempre será Deus. Como eu li aqui em Colossenses, a parte do verso 9, em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Por isso, queridos, a gente tem que se atentar para isso, porque a fé cristã, ela tem como espinha dorsal, como o coração, o centro da fé cristã, é isso. É o Deus que se fez carne. É Cristo, é o Deus que se fez carne. Se eu desvalorizo isso, se eu desconstruo isso, eu vou ter um monte de problema com a fé cristã. Eu vou desconstruir não só um conceito, eu vou desconstruir toda a fé cristã, porque ela é baseada em Deus, Filho de Deus, que se fez carne, que habitou entre nós. Então a gente tem que ter isso em mente. E é de suma importância, então, todos nós que somos cristãos, conhecermos o que a Bíblia fala acerca disso, né? E é também importante nós, como cristãos, sabermos argumentar e sustentar biblicamente a divindade de Jesus, né? Eu quero ler um texto rapidamente aqui. 1 Pedro 3,15 diz o seguinte. Eu vou ler só a parte B do versículo. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir razão da esperança que há em vocês. Nós temos que estar preparados para responder acerca da nossa fé. Nós temos que estar preparados para quando nós recebermos um questionamento, fomos questionados acerca daquilo que nós cremos, nós temos que saber explicar.
Se uma pessoa perguntar por que Cristo é Deus, eu te pergunto, você que está me assistindo, você está preparado para responder? Você acredita que Cristo é Deus? Por quê? O que você vai dizer? Né? Porque eu acho, porque eu acredito, pela fé. Claro, a fé é o ingrediente primário e principal. A fé é dom de Deus. Você só consegue crer por causa desse dom, isso é fato. Mas veja o que Pedro diz aqui, 1 Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em você. Se a sua esperança é Cristo, você tem que estar preparado para responder sobre ela. Como você vai convencer alguém? Não é claro que é o Espírito Santo que convence, mas como que você vai entrar num processo de tentar levar uma pessoa a Cristo se você mesmo não sabe argumentar de forma clara, de forma coesa, de forma embasada, né? Por que você crê? Então nós temos que estar preparado. Por isso que essa doutrina, cristologia, é de suma importância para a nossa fé. E como eu falei, a Bíblia tem uma série de passagens que vão falar, né, profeticamente acerca de Cristo. Nós vemos o cumprimento dessas profecias, é uma quantidade muito grande mesmo. Mas tem outros elementos que vão comprovar a deidade de Cristo. O que é deidade? Se refere ao aspecto divino dele, o aspecto de Deus. Deidade vem de Deus, né? Então, existem vários outros elementos que a gente vai perceber que confirmam a divindade de Cristo, que confirmam que Cristo é Deus. Em primeiro lugar, a gente vai ver aqui sobre os nomes e os títulos que Cristo tinha, né? Na cultura judaica, eu não sei se você sabe, os nomes têm grande importância, né? Pois os nomes, eles descrevem o caráter daquele que o possui. Para citar um exemplo aqui claro, nós temos o exemplo de Jacó. Jacó quer dizer enganador. Quem conhece a história de Jacó sabe o quanto a essência do nome dele perseguiu a sua vida, até ele ter um encontro com Deus. Depois ele teve o seu nome mudado para Israel, né? Que quer dizer príncipe, né? Mas antes disso, até antes dele, o momento que antecedeu, os momentos que antecederam o encontro dele com Deus, Jacó foi o quê? Exatamente o que o nome dele preconizava, né? Jacó foi enganador. Jacó enganou, Jacó mentiu, Jacó roubou, né? Foi o que ele fez. Então, o nome na cultura judaica sempre tem uma importância muito grande, sempre teve. Quando eles iam escolher nomes para os filhos, eles pensavam muito no que aquele nome queria dizer. E alguns estudiosos, alguns teólogos, vão afirmar que existem cerca de 700 títulos e nomes diferentes para Jesus em toda a Bíblia. Olha só que interessante, hein? Né, esses teólogos vão afirmar que na Bíblia toda você vai encontrar cerca de 700 títulos e nomes diferentes para Jesus, que vão revelar ou aspectos do seu caráter ou aspectos da sua obra. Como assim? Esses nomes e esses títulos muitas vezes vão falar sobre o caráter de Cristo, e outros nomes e títulos vão falar sobre a sua obra, sobre aquilo que ele veio fazer, né? Eu quero começar falando aqui, etimologicamente, falando sobre o nome Jesus, da onde vem o nome Jesus. A palavra etimologicamente talvez não seja comum para muitos, mas a etimologia é o estudo da origem das palavras, é da onde vem uma palavra. Muitas vezes a palavra, com o passar do tempo, perde o seu significado original. E a etimologia tenta resgatar isso, vai lá atrás e vê o que a palavra queria dizer quando ela foi criada, né? E a palavra Jesus, ela vai vir de Yehoshua, que é um termo hebraico, né? Yehoshua, que quer dizer o Senhor é a salvação. Com o passar do tempo, esse nome foi sendo transliterado, ou seja, sua pronúncia foi sendo mudada de pouquinho em pouquinho. Eu não vou citar todas as transliterações que estão aqui, depois quem quiser eu mando o PDFzinho para vocês lerem tudo, até chegar no hebraico chamado Yeshua, né, que você já deve ser mais familiar, de repente, para você, que é da onde vem o nome Jesus, como nós conhecemos hoje. E o que quer dizer Jesus ou Yeshua? O Senhor é a salvação, né? Ou Yahvé é a salvação. E um dado interessante é que Yehoshua, que é o Jesus em hebraico, corresponde ao nome Josué, que Josué também significa Salvador, ou Yahvé salva, né? Quando a gente vai para a palavra Cristo, né? Você sabe o que significa a palavra Cristo? Cristo, na realidade, é um título que vem do grego e significa ungido. Ou seja, Jesus ungido, ou o Jesus que é ungido de Deus. Por que ungido?
naquele período também, todos aqueles que eram separados para determinada função, que eram escolhidos para determinada função por Deus, eles eram ungidos. Né? A gente vê profetas, sacerdotes e reis, né? Isso era comum entre eles serem ungidos quando eram separados para determinada função. Né? Então, Cristo aqui, ele é o ungido, ele não é um ungido, mas a palavra Cristo é o ungido, é aquele que foi chamado, aquele que recebeu uma função. E um detalhe que no Antigo Testamento, só quem recebia uma função, só quem recebia uma obra, algo para fazer, que era ungido. Quando alguém, por exemplo, era separado para o ministério profético, ou alguém era levantado como rei, por exemplo, o rei Davi, quando Davi foi escolhido para ser rei de Israel, ele foi ungido por Samuel. Né? O mesmo aconteceu com Saul antes dele, e posteriormente com os outros reis. Então, Cristo ungido quer dizer isso, aquele que foi separado. E o que quer dizer Cristo ungido? É o equivalente a Messias. O significado, se a gente fosse traduzir literalmente, quer dizer o rei prometido de Deus. Quando o judeu ouvia falar a palavra ungido, Cristo ou Messias, automaticamente ele subentendia aquele que é o rei prometido de Deus. Né? Sobre isso, um teólogo chamado Mark Home escreveu o seguinte: portanto, se você quiser explicar o que o termo Jesus Cristo significa, talvez uma boa paráfrase seja Rei Jesus. Essa certamente seria uma boa forma de começar tal explicação. A palavra Cristo é um termo para o seu status real, como um descendente de Davi. Olha que forte isso. Jesus é o rei. Né? E ele carrega isso no seu nome, ele carrega isso no seu título também. Né? Vamos continuar aqui. Jesus também tem alguns títulos que vão explicar algumas coisas acerca da sua obra, acerca daquilo que ele veio fazer. Alguns, com certeza, você já ouviu falar. Talvez você não saiba o significado. Mas, por exemplo, Emanuel. Você sabe o que é Emanuel? Emanuel não é só o pastor da Nova Aliança. Nosso querido pastor Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus que está conosco. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Na cultura dos povos antigos, não existia essa compreensão, esse entendimento do Deus que está perto, do Deus que está próximo. Não existia esse entendimento de relação com os deuses. Era sempre uma relação longe. Né? Quando você estuda as culturas antigas, você percebe isso. Né? Então, quando Cristo vem com o nome de Emanuel, de Deus conosco, já mostrava aqui que ele tinha um aspecto diferente. Ele não é um Deus como os outros deuses que as outras nações conhecem, que as outras nações seguem. Ele é um Deus próximo, ele é um Deus que se relaciona, ele é um Deus que está conosco. Então, Emanuel quer dizer exatamente isso. Outro nome que também, o título, né, que traz um significado especial sobre a obra de Cristo: Príncipe da Paz, aquele que traz a paz. Outro, a gente já falou que é ungido, né, aquele que foi escolhido por Deus. Filho de Deus, quando ele fala que ele é filho de Deus, fala que ele é herdeiro de todas as características de Deus. Um filho não herda de forma natural, né? Até nos nossos dias, a nossa cultura não herda as coisas do seu pai. Então, quando fala que ele é filho de Deus, está dizendo que ele é herdeiro das coisas do pai, que ele é herdeiro das características do pai. Né? Quando coloca ele como filho do homem, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso na aula que vem, mas está enfatizando a sua humanidade. Cristo, como nós, ele era Deus, mas ele veio como nós, como homem, né? Como filho de Davi, mostra a sua linhagem real. Ou seja, quando fala que Cristo veio da descendência de Davi, não era só para cumprir uma profecia, mas era para mostrar a sua linhagem real. Isso foi profetizado lá de trás. Quando você lê a Bíblia toda, você percebe isso. Isso foi profetizado lá de trás. O verbo, João 1:1 vai falar que ele é o verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Quando fala isso, está falando que ele é a palavra que se fez carne. Cordeiro de Deus. A gente vê João se referindo a Cristo como Cordeiro. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está enfatizando aqui o aspecto do Cordeiro Pascal. Da mesma forma que os judeus sacrificavam lá o Cordeiro para a remissão dos pecados, apontava para Cristo aquilo, né? O Flávio colocou: não batizar uma criança com um determinado nome por causa do significado e a religiosidade. Não, eu acho que é prudência. Eu acho que se o significado não é um significado legal, é uma prudência. Aqui em casa, por exemplo, nós, quando fomos escolher o nome de Pamela e da Poliana, nós pesquisamos, né? Eu acho que é prudência, é sabedoria, né? Eu creio que isso, de uma maneira ou de outra, acaba influenciando, né? Então você não vai colocar um nome que significa algo ruim. Se você tem a sabedoria, o entendimento
de que o nome tem um significado, então a melhor coisa a se fazer é isso aí. Eu acho que é prudente agir assim. Continuando aqui então, Cristo, nós já falamos, Cristo é o escolhido de Deus para salvar o mundo. Jesus também era chamado de rabino. O que é o rabino? O rabino era um título atribuído aos mestres, aquele que é professor, aquele que tinha a capacidade de ensinar, e ninguém foi mestre, ninguém foi professor como Cristo, ninguém teve sabedoria como ele. Ele é chamado também em Atos 3,15 de autor da vida, não só a vida física, mas também a vida espiritual. Ele é chamado também de o Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego, simbolizando que Cristo é o princípio e o fim, né? Que tudo se encerra nele, né? Ele também é chamado de Leão de Judá, né? Quer dizer que ele é o Rei dos Reis. Às vezes você canta, né? Ele é o Leão da tribo de Judá, Jesus tomou, né? Você canta, mas por que Leão da tribo de Judá? O leão não é tido como rei dos animais? Então, que ele é o Rei dos Reis, ele está acima de todos, né? Fala que ele é a palavra de Deus, Apocalipse 19:13 fala que ele é a palavra de Deus, está querendo mostrar Cristo como uma revelação eficaz de Deus. Apocalipse 19:16 chama ele de Rei dos Reis, coloca ele como autoridade máxima, ninguém tem uma autoridade que está acima da autoridade dele. E por último, Apocalipse 19:16 também vai chamar ele de Senhor dos Senhores, ou seja, ninguém tem um senhorio que está acima do senhorio de Cristo. Então é importante, a gente não está tratando de todos os nomes, de todos os títulos, como eu falei, os estudiosos acreditam que são em torno de 700 nomes e títulos, então não teria como tratar de todos aqui. Mas é importante você ter isso em mente. Depois se você quiser se aprofundar, eu acho legal, eu acho interessante, mas é interessante que os nomes e os títulos dados a Cristo tenham um significado. Não foi um nome qualquer, um título qualquer, mas foram escolhidos, né, e dados porque simbolizavam alguma coisa. Outro elemento que vai comprovar aqui a natureza divina de Cristo, né, são características que são inerentes ao próprio Deus, né, qualidades que a gente pode colocar como qualidades vitais, né, como assim? Atributos, né, são atributos sobrenaturais que fazem parte do próprio Deus. Por exemplo, Deus, ele tem alguns atributos que nós, seres humanos, não temos. Por exemplo, Deus, ele é onipotente. O que é onipotente? Ele tem em si todo o poder. Nós não temos todo o poder. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Deus também é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Esses três são os atributos mais comuns: onipotência, onipresença e onisciência. Cristo tinha todos esses atributos. Tem todos esses atributos. Cristo é onipotente, é onisciente e é onipresente. E vários textos vão confirmar isso. Hebreus 11:2 vai falar sobre outro aspecto dele que eu quero ler com vocês. Deixa eu só abrir aqui a Bíblia. Hebreus 11:2 vai falar sobre a eternidade. Ah, tá, achei aqui. Hebreus 11:2. Não, peraí. Não, desculpa, eu li errado. João 8:58. João 8:58. João 8:58. 8:58. Em João 8:58, eu até lembro, ele vai falar que eu sou. Ele respondendo aos judeus, ele falou assim: responderam Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Essa expressão eu sou é exatamente para enfatizar a sua eternidade. Então, Jesus era eterno, Jesus era onipotente, onisciente, onipresente. Ele pode, como Deus, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto homem, ele estava limitado, a gente vai falar melhor sobre isso na aula que vem, pela sua natureza humana, né? Mas ele tinha essas características como Deus também, ok? Outro detalhe pertinente aqui é que o mesmo nome usado por Deus para se revelar a Moisés, que Deus falou para Moisés usar para se revelar ao povo, quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo da escravidão, Moisés perguntou: Senhor, eu vou chegar lá, o povo vai questionar, eu vou falar o quê? Eu vou falar que quem me enviou? Aí Deus falou assim: fala que eu sou, me enviou. Vocês vão encontrar essa descrição lá em Êxodo 3:14. E Jesus usou isso, né? Em várias ocasiões ele falou: eu sou. A gente leu esse texto aqui agora de João 8:58, né? Ele respondeu: e eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Quando ele falou isso, os judeus, na hora, já ligaram uma coisa com a outra. Assim, pô, ele é o mesmo nome que Moisés usou lá
para falar que, né, o Deus tinha enviado ele. Né? Foi o mesmo nome, eu sou. Né? Ou seja, enfatizando aqui o aspecto da eternidade dele. Né? Então Jesus declarou de forma muito clara isso. Paulo confirmou que ele era Deus em Filipenses 2, de 5 a 7. Eu quero ler com vocês. Filipenses 2, de 5 a 7. Que diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse texto aqui, Paulo confirma a deidade, confirma que Cristo era Deus, mas fala que ele se esvaziou. O que isso quer dizer? A gente vai detalhar melhor isso na próxima aula, mas quer dizer que quando Cristo encarnou como homem, ele teve que se limitar. Imagina que um ser que não estava preso ao espaço-tempo, né, esse tempo, né, o espaço temporal que a gente vive, nós somos limitados, né? Ele vivia na eternidade. Então só o fato dele ter que sair da eternidade e entrar na temporalidade, ele teve que se limitar. Ao assumir um corpo físico, ele teve que se limitar. Tinha vários tipos de limitações, né, como homem. A gente vai detalhar um pouco melhor isso. Mas Paulo confirma que ele era Deus. E fala que a nossa atitude, inclusive, tem que ser a dele. Ou seja, Cristo momentaneamente, para cumprir a vontade do Pai, para cumprir a obra do Pai, ele abriu mão de aspectos divinos para poder encarnar. Né? Então ele se limitou. É exatamente isso que Paulo está falando. Mas Paulo confirma aqui que ele era Deus. Né? Mesmo sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria apegar-se. Né? Paulo está enfatizando aqui também a humildade de Jesus. Né? E não para por aí, nós vamos encontrar muitas outras afirmações confirmando a deidade de Jesus. Aonde? Nos evangelhos, nas cartas, nas epístolas paulinas, nos escritos de João, nos sermões e textos de Pedro. Se você pegar o Novo Testamento, então, você vai encontrar inúmeras passagens confirmando que Jesus era Deus. Né? A Flávia colocou: Jesus, mesmo sendo Deus, também tinha que orar ao Pai. Sim, ele foi um exemplo perfeito de homem, né? Ele teve um relacionamento com o Pai como referência, né? Até para mostrar para nós, né, como deveria ser. Ele foi um homem perfeito nesse sentido também. Então por isso que ele se relacionava com o Pai o tempo todo. Né? Então, continuando aqui, o próprio Cristo também declarou isso em João 14:9, quando ele disse que quem vê ele, vê o Pai. Ele respondeu isso para Filipe. Aí o que ele falou para Filipe? Filipe, você está pedindo para ver Deus? Eu estou esse tempo todo aqui com vocês, você está pedindo para ver Deus? Você não viu o Pai ainda não? Quem vê a mim, vê ao Pai. Foi isso que ele respondeu a Filipe. Então ele se colocou em igualdade ao Deus Pai. Né? Ainda sobre isso, Pedro recebeu uma revelação especial do Espírito Santo de Deus, né? E ele externou essa revelação em Mateus 16:17, uma passagem muito conhecida que eu quero ler com vocês. Né? Eles responderam, Cristo perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Né? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma passagem muito conhecida, até tema de música aí, né, de louvor. Né? O que aconteceu aqui? Cristo pergunta aos discípulos quem as pessoas estavam dizendo que ele era. Eu quero chamar bastante a sua atenção bastante para isso aqui. Ele pergunta: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Aí eles falam: Senhor, uns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros estão falando que o Senhor é Jeremias, e outros estão dizendo que o Senhor é alguns profetas. Aí Jesus: tá bom, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro também teve essa revelação. Colossenses capítulo 1, verso 15, eu não vou ler, vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, o Deus que é Espírito encarnou nele, ele é a imagem do Deus invisível. Quem vê a ele, vê ao Pai. Foi isso que ele disse, né? E ele é a revelação de Deus à humanidade. Né? Então isso é muito importante. Outro aspecto que vai confirmar a deidade de Cristo é o seu ensino. Né? A gente falou aqui que um dos títulos de Cristo é que ele era chamado de mestre, de rabino, de professor. Né? E diferente dos profetas do Antigo Testamento, Jesus falava por si só. Como assim?
Os profetas do Antigo Testamento, quando eles iam falar em nome de Deus, quando eles iam anunciar uma mensagem da parte de Deus, eles colocavam, antes de começar a falar, eles falavam assim: assim diz o Senhor. Né? Então, quando Deus dava um recado para o profeta, falava: vai lá e fala para Davi isso, vai lá e fala para fulano isso, vai lá e não sei o quê. Aí, antes de começar a falar, antes de começar a revelar aquela profecia, eles falavam: assim diz o Senhor. E qual era a intenção dos profetas com essa frase, assim diz o Senhor? Era validar aquilo que eles estavam falando. Era para chamar a atenção das pessoas para o fato de que o que eles iriam falar era uma revelação do próprio Deus. Né? Então, quando eles falavam assim diz o Senhor, as pessoas já preparavam os ouvidos. Opa, assim diz o Senhor, Deus está falando. Então, opa, fala aí, quero ouvir. Era isso que acontecia. Então, os profetas, para validar, utilizavam isso. Assim diz o Senhor. Porém, Cristo não. Cristo falava em seu próprio nome. Eu vou citar alguns exemplos aqui. João 11:25, a gente vê ele falando: eu sou. Né? João 5:24, ele vai dizer: em verdade vos digo. Com certeza vocês já leram alguma passagem que tenha isso. Jesus usou isso muitas vezes, né? Em verdade vos digo. E em Mateus 5:21-22, tem: eu vos digo. Em Mateus 17:19-20, tem novamente: em verdade vos digo. Desculpa. Em João 13:34, tem Jesus falando: um novo mandamento vos dou. Em Mateus 18:21-22, eu lhe digo. Né? Eu lhe digo. Né? E, então isso é muito importante chamar atenção para isso, porque o ensino deles, ele falava em nome do Pai. Então ele não precisava colocar assim diz o Senhor, porque ele era Deus, ele tinha essa autoridade. Flávia colocou assim como também usamos em nome de Jesus. É um pouquinho diferente, Flávia, quando a gente usa em nome de Jesus, quer dizer que a gente está falando ou fazendo algo em concordância, né, em consonância com a vontade dele. Por isso que é até legal você comentar isso aí, porque assim, por isso que a gente não pode fazer qualquer tipo de oração e usar o em nome de Jesus no final. Porque se a minha oração não está validada pela vontade de Deus, por aquilo que está registrado na palavra, eu não estou orando em nome dele. Esse orar em nome de Jesus é em concordância, em consonância. Eu gosto sempre de usar como ilustração aquelas pessoas que representam uma outra nação. Eu esqueci o nome agora que dá. Quem lembrar, posta aí embaixo aí que me fugiu o nome. Mas a pessoa que representa uma outra nação, ele, por exemplo, aqui no Brasil, os embaixadores, né? Aqui no Brasil a gente tem a embaixada dos Estados Unidos. Então, a pessoa que representa os Estados Unidos aqui no Brasil, ela fala em nome dos Estados Unidos. Para isso, ela tem que conhecer as leis dos Estados Unidos, a cultura, como que funciona. Não é uma coisa qualquer orelha de seca pode ser embaixador dos Estados Unidos, não. Tem que ser uma pessoa que saiba o que está falando. Então, quando nós falamos em nome de Jesus, eu tenho que conhecer tudo sobre o reino dele. Né? Então, quando a gente fala em nome de Jesus, tem esse sentido aí. A Sara colocou embaixador, eu acabei lembrando aqui depois. Mas é nesse sentido. É nesse sentido. Então, por isso, quando eu vou orar, eu tenho que saber o que a palavra fala. Né? Eu lembro de uma vez que eu ouvi falar que pessoas estavam orando numa igreja que eu fiz parte, pessoas estavam orando para uma outra pessoa morrer. Senhor, mata fulano em nome de Jesus, amém. Isso não é oração. Isso não é oração. Como é que, totalmente antibíblico, quando que Cristo fez isso? Então, eu não estou sendo o embaixador do reino ao orar assim. Agora, aquilo que eu oro tem que estar em consonância com a vontade do Pai. Mas foi muito boa a sua colocação, porque puxou para uma outra coisa. Então, vamos lá. Em João 6, Jesus também se apresenta como pão de 4 formas distintas. Ele diz: eu sou, em primeiro lugar, o pão do céu. Em João 6,32. Né? O pão do céu. Parece simples isso, né? Mas ele estava apontando para onde ele tinha vindo. Eu vim do céu, eu vim de Deus. Foi o Pai que me enviou. O pão é o quê? É o alimento. Eu sou o alimento que Deus enviou para alimentar vocês. Em João ainda 6, verso 33, ele vai dizer de forma bem clara: eu sou o pão de Deus. Em João 6,35, ele vai se autodenominar pão da vida. E em João 6,51, ele vai dizer: eu sou o pão vivo. Né? Então ele é o pão do céu, ele é o pão de Deus, ele é o pão da vida e ele é o pão vivo. É o pão que traz vida. Né? E é interessante também que Mateus 7,29, eu lembrei aqui, vai falar que Jesus ensinava com autoridade. Né?
Isso tem a ver com o ponto que eu falei anteriormente, né? Que ele falava por ele mesmo. E Mateus 7,29 vai registrar que ele falava com autoridade diferente de muitos profetas, de muitos fariseus, de muitos mestres da lei, que não, apesar de às vezes até usarem assim diz o Senhor, mas não tinham autoridade nas suas vidas. Jesus tinha essa autoridade também. E o último elemento que comprova a deidade de Jesus é o seu poder. Jesus tinha poder, Jesus fez sinais, fez maravilhas, fez milagres dos mais diversos, né? Eu gosto muito que os evangelhos registram, João fala que não registrou todas as falas e todos os milagres de Jesus, porque senão não haveriam livros que caberiam tudo que ele fez. Mas dos sinais dos milagres de Jesus são registrados 35 na sua totalidade. Eu gosto sempre de frisar que o sinal, ele não é um fim em si mesmo, mas o sinal, ele aponta para alguma coisa. Por exemplo, quando a gente está andando de carro, aí tem um sinal de trânsito lá, que fica amarelo, né? O que o sinal quer mostrar? Atenção, porque vai fechar e pode vir um carro do lado de lá, ou uma pessoa da outra rua, e você pode bater ou atropelar uma pessoa. Então o sinal não é um fim em si mesmo, mas ele aponta para algo maior do que ele, né? Então quando Jesus fazia os seus milagres, quando Jesus operava as suas curas, operava as maravilhas, queria apontar para ele, o sinal era para ele. Vou citar um exemplo claro que eu amo essa passagem, né? Já preguei sobre ela algumas vezes, esses dias acho que foi o pastor Claucione que pregou também. João capítulo 6, quando Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Se você ler o capítulo inteiro, você vai ver que o milagre está apontando para Jesus como o pão da vida, que é o que a gente já falou, como o pão do céu, o pão de Deus, o pão vivo. O capítulo inteiro está falando isso. Jesus, então, multiplicou ali os pães e os peixes para exatamente apontar isso, essa característica dele, como o pão que desceu do céu. Né? Ele queria mostrar. E cada um dos milagres apontava para isso. Quando ele curou um cego, por exemplo, ele quis mostrar que ele era o Deus que traz visão para quem não enxerga. Quando ele fez paralíticos andar, ele quis mostrar que ele era o Deus que faz as pessoas que estão paralisadas andar. Mas pastor, não foi para curar o cara assim? Sim, mas era o sinal apontado para isso. Tanto que Jesus não curou todos os cegos do tempo dele, Jesus não curou todos os leprosos, Jesus não curou todos os mudos, todos os surdos, Jesus não ressuscitou todos que morreram. Na situação mesmo que ele ressuscita Lázaro, ele não fala, Lázaro, vem para fora, porque tinha várias pessoas no túmulo mortos, né? Então por que Jesus não falou, todos vocês que estão aí, vêm? Tipo assim, aproveitar que eu estou ressuscitando Lázaro, vou ressuscitar todo mundo que está aí. Não, ele chamou Lázaro, vem para fora. Então a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, porque Jesus queria mostrar alguma coisa com os sinais, com os milagres. Queria apontar para algo maior, né? Ao leproso, por exemplo, Jesus disse, ser limpo, Marcos 1,42, e ele ficou limpo. E o leproso naquela época, ele era o quê? Ele era excluído. Ele sofria muito preconceito. Né? Quando Jesus limpa ele, Jesus traz ele para o convívio novamente. Né? Ao cego, ele disse, sua fé o curou, ele foi curado, Marcos 10,56. Então mostra o quê? Que Jesus faz as pessoas que são cegas espiritualmente enxergarem. A mulher encurvada, ele disse, está livre da sua enfermidade e ela foi sarada, Lucas 13:12. Para Lázaro, nós já falamos aqui, ele disse, vem para fora, e ele ressuscitou. E ao mar, eu preguei há pouco tempo sobre isso, né? Ele disse, aquiete-se, acalme-se, e o mar aquietou. Nós vemos isso registrado em Marcos 4,39. Então, o poder de Cristo também mostra a sua deidade, aponta para ele como Deus. E também é cumprimento de profecia. Os sinais que ele fez, todos foram profetizados. Né? Então é importante a gente frisar isso. E para finalizar, queridos, por que essa doutrina é importante? Veja bem, ao longo da história, a gente vê muitos erros a respeito da doutrina da cristologia. Muitos erros aconteceram, até a gente ter essa doutrina formuladinha, bonitinha, como a gente começou a ver aqui hoje. Né? E eu vou citar alguns exemplos aqui. Ó. A mais antiga e talvez radical negação da divindade de Cristo é chamada de ebionismo ou adocionismo. Essa doutrina foi ensinada por uma seita judaico-cristã no primeiro século da era cristã. Então, no primeiro século ali, depois de Cristo, apareceu essa seita judaico-cristã ensinando que Cristo não era Deus. Eles negavam a divindade de Cristo.
né? E eles se intitulavam cristãos. Olha só que interessante, né? Eles se chamavam de uma seita judaico-cristã, mas não viam Cristo como Deus. Eles acreditavam que o poder de Deus, o Deus Pai, veio sobre um homem chamado Jesus para habilitá-lo a cumprir o papel dele de Messias, o papel messiânico, mas que Cristo não era Deus. Ele era um homem que foi capacitado pelo Deus Pai. Mais à frente, lá por volta do século IV, início do século IV, né, apareceu uma outra heresia a respeito de Cristo. Essa heresia tomou uma força maior. Essa heresia foi chamada de arianismo. Por quê? Porque um camarada chamado Ário, que era um padre, que desenvolveu. O que ele falava? Ele negava também alguns aspectos da natureza divina de Cristo. Ele negava que Cristo era eterno e negava que ele era plenamente divino, né? O que ele colocava? Ele colocava que Cristo era o primeiro e o maior dos seres criados, né? E essa negação foi rejeitada pela igreja. Teve um concílio chamado Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano 325, e naquele concílio foi bater o martelo: ó, isso que você está falando é heresia, e foi ali colocado que Cristo é realmente Deus e ele é a mesma essência do Pai, né? Foi nesse concílio. O que é um concílio? Era uma reunião dos principais estudiosos, teólogos, né, dos líderes da igreja daquela época, que se reuniram para discutir essa heresia que esse Ário estava colocando, né? Tá bom, pastor Ricardo, mas para que você está falando isso tudo? Para que você está colocando essas partes de história? O que isso ajuda no meu dia a dia? Tem tudo a ver. Porque o diabo é sujo e ele continua agindo do mesmo jeito, e a gente vê resquícios dessas mesmas heresias, às vezes camuflados de formas diferentes por aí. Vou citar um exemplo claro, não vou citar um nome, mas ontem eu vi um vídeo no Facebook de um pastor que eu já vi pregação, não vou citar o nome, quem quiser depois eu falo, não quero ser antiético, mas um pastor que ele negando a divindade de Jesus. E é um pastor que eu já vi ele pregando várias vezes. E eu fiquei de cara, quando eu vi o título eu não acreditei, eu dei o play e esse pastor estava lá negando que Cristo é Deus. E ele falou: não, a gente tem que entender que na realidade Cristo ele não é Deus, ele foi um homem santo, foi um homem que veio na terra, foi capacitado por Deus, né? O pastor Clauciano colocou os TJs, Testemunho de Jeová, realmente creem assim também, eles não creem na divindade de Cristo. E tem várias outras seitas, tá? Várias outras seitas que às vezes a gente tem como cristãos, mas quando você vai ver a cristologia deles não é bem aquilo ali, né? Então, tem esse exemplo desse pastor aí, então a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado até com o que a gente ouve. Quando eu conheço a doutrina da cristologia correta, quando eu vejo alguém falando algo que está fora da Bíblia, automaticamente um sinalzinho acende. Opa, não é isso que está na Bíblia não. E a gente tem que ter em mente, e aqui eu quero partir para um aspecto mais prático da coisa, que o cristianismo tem o seu centro, tem o seu coração em Cristo, na pessoa de Cristo. Por isso que o nome é cristianismo. Por isso que nós somos chamados de cristãos. E ele prega o quê? O que o cristianismo prega? A comunhão com ele. E que através dele nós alcançamos a salvação. Que ele é o mediador entre Deus e os homens. Se eu não creio em Cristo, ou se ele é apenas um homem sábio, um homem que recebeu uma capacitação, eu vou desconstruir um monte de coisa, né? Então as implicações do cristianismo, da crença em Cristo, são eternas, vão influenciar na nossa salvação, né? Se ele é apenas um homem, como muitos vão colocar, ele não ressuscitou. Você já viu algum homem ressuscitar? Eu só vi um, Cristo. Se ele não ressuscitou, ele não conquistou para nós a vida eterna. Se ele não conquistou a vida eterna, sua morte, então, foi em vão. Foi um homem que morreu em vão. Se a sua morte foi em vão, nós não temos um mediador. Nós não temos alguém que possa morrer em nosso lugar. Ele não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele só conseguiu fazer isso porque ele era Deus, né? Então as implicações são eternas. E eu quero ler 2 textos aqui, para finalizar, né? E depois eu vou ler uma frasezinha. Paulo diz em 2 Coríntios 3,18 o seguinte: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, quando nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a imagem de Cristo, que ela é espelhada em nós, podemos colocar assim, nós vamos sendo transformados em glória cada vez maior, que vem do Senhor. Mas isso, quem conquistou isso para nós foi Cristo. Se eu não creio nisso, então, se eu creio que Cristo foi um homem, então, acabou, né? Então nós temos que crer isso pela fé. Aí Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,7, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Então nós cremos que Cristo é Deus. E para finalizar, eu quero citar uma frase aqui do Mark Jones, um pastor americano. Ele diz o seguinte:
aqueles que contemplam a glória de Deus na face de Jesus Cristo, ele está se referindo ao texto que eu li, né? Então aqueles que contemplam a glória de Deus na face de Jesus Cristo, nesta vida, pela fé, podem confiantemente esperar fazer o mesmo na vida por vir, por vista. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa alegria. É por isso que a única esperança para a igreja hoje não é um mero homem, mas o Deus homem. E esse Deus homem pergunta a você hoje: quem dizes que eu sou? Ele finaliza a frase. E eu quero repetir essa frase: quem você diz que Jesus é? Né? Imagina Jesus perguntando isso para você. Quem está nos assistindo aqui, pastor Claucione, pastor Emanuel, Flávia, Giovanni, cada um dos que estão nos assistindo, o John, a Sara, pastor Cláudio, todos que estão nos assistindo. Jesus hoje te pergunta: quem você diz que eu sou? As pessoas dizem muitas coisas sobre Cristo, mas o importante é quem você diz que Ele é. Né? Sabe o que eu digo? Que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o mediador entre nós e Deus, o Cordeiro Pascal, aquele que tira todo o pecado do mundo, o Deus que encarnou, que morreu por mim, para que eu pudesse obter livre acesso ao Pai. Eu até me arrepio. Esse é o Cristo que eu creio. Essa é a minha profissão de fé. Que essa seja a sua também. Amém? É isso, queridos. Na aula que vem, essa aula é muito tremenda. Na aula que vem a gente vai falar sobre a humanidade de Jesus. É uma aula também muito impactante. Eu quero te convidar a assistir, né? Então, não perde não. Esse programa é para você não perder, tá ok? E para você poder acompanhar tudo aí. Quero orar por você. Quero pedir que Deus continue ministrando aos nossos corações, falando através disso, que Ele venha solidificar cada vez mais essa doutrina em nossos corações, em nossa mente, e que Ele venha nos preparar para responder a todos que nos perguntarem acerca da nossa fé, acerca da razão da nossa fé. Amém? Pai, eu te agradeço, Deus, por esse estudo maravilhoso, Deus, como é bom entender, né, o que a Tua palavra fala a respeito de Cristo, como é bom aprender mais, né, sobre Ele, aprender mais sobre a Sua obra, sobre tudo aquilo que ela representa em nossas vidas e entender que através dela nós temos esperança de que tudo que a gente passa aqui nessa terra vai acabar um dia, porque Ele nos possibilitou, porque Ele ressuscitou, porque Ele morreu em nosso lugar. Né? Através desse estudo também nós entendemos que nós podemos falar contigo, que nós temos livre acesso a Ti, que nós podemos orar, que nós podemos clamar ao Teu nome, que nós podemos adorar a Ti. Nós entendemos também através dessa doutrina, desse estudo, que o Senhor está ao nosso lado, né? E que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Nós entendemos também que nós podemos adorar o Teu santo nome. Nós podemos entender também que nós somos né, um só corpo e que estamos unidos através do sacrifício de Cristo na cruz. Que o Senhor venha cada vez mais solidificar, Senhor Deus, essa doutrina nos nossos corações, não apenas por ser algo intelectual, doutrinário, não nesse sentido, mas que isso venha produzir uma certeza de salvação, uma fé sólida, né, que isso venha produzir em nós uma garra maior ao evangelizar, ao poder falar do amor, do Teu amor para as pessoas. Enfim, Senhor Deus, nos usa de acordo com o Teu querer nesse sentido também. Né? Então, nos prepara nesse sentido, tira as dúvidas, nos esclarece aquilo que precisa ser esclarecido, né? Tira de nós todo resquício de erro doutrinário, daquilo que não se encontra na Tua palavra, né? Para que nós possamos realmente estar preparados para responder, né, a todo aquele que pedir uma explicação acerca da nossa fé, e que nós possamos dar essa explicação de forma bíblica, de forma embasada. Senhor Deus, nos usa de acordo com o Teu querer. Peço que o Senhor abençoe cada vida e cada lar aqui representado que está assistindo essa live, que o Senhor nos dê uma noite de sono tranquila, né? Que a gente possa descansar e que o Senhor nos dê um restante de semana também abençoado na Tua presença. Senhor Deus, abençoa o nosso país, abençoa, Senhor Deus, as nossas autoridades, abençoa o nosso presidente, cada senador, cada deputado, enfim, cada autoridade constituída, dá sabedoria, quebranta os corações. Oh Deus, nos ajuda a sair desse momento que nós estamos passando, Senhor Deus, mas ao mesmo tempo eu te peço que o Senhor cumpra a Tua vontade, porque eu acredito que há um propósito para tudo que acontece debaixo dos céus e da terra, Senhor Deus. Então, cumpra o Teu propósito, Senhor Deus, se ainda não chegou ao fim disso. Né? Mas cuida das nossas vidas, nos sustenta, continua na realidade nos sustentando. Obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, Senhor Deus.
abençoa as nossas igrejas, cada pastor, Senhor Deus, abençoa o pastor Eduardo, a igreja de Santa Maria de Etibá, abençoa o pastor Éder, a igreja de Recreio, abençoa o pastor Claucione, a igreja de Santa Teresa, Deus, abençoa Vila Velha, o pastor Cláudio, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, que possamos ter cada vez mais unidade. Muito obrigado mais uma vez por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então só para finalizar, só reforçar, eu já falei de manhã, já falei um pouquinho no começo. Amanhã a gente vai ter as nossas lives todo dia de manhã, 9h30, e à noite os cultos. A Adna, que é a nossa líder de mídia, divulgou agora, essa semana aí, teve uma alteraçãozinha aí, mas sempre tem alguma coisa de manhã, só mudou quem vai fazer o quê, tá? Às vezes a gente faz essas adequações na agenda, por causa da agenda de cada pastor, de cada pessoa que está ministrando e tal, mas basicamente é isso. Todo dia de manhã tem um devocional e todo dia à noite a gente tem os nossos cultos a partir das 20 horas. Né? Quero reforçar mais uma vez a questão da contribuição, dos dízimos, das ofertas. Se você ainda não fez sua contribuição, faça. A igreja realmente precisa. A gente tem as contas, né, que vão chegando, não para de chegar. Né? Se você tem, não vai fazer falta para você, se está no seu coração, se Deus colocou no seu coração, contribua, procure o seu tesoureiro, faça a contribuição para que a gente possa, né, cumprir com os nossos compromissos financeiros, tá bom? Que Deus continue te abençoando, né, e te dê um restante de noite aí abençoado, tá? Fui!